Nós da DMA estamos lançando o movimento Chega de Ligação Falsa. Milhões de brasileiros estão caindo em golpes telefônicos. Já caí no golpe telefônico. Por tentativas, eu já passei por várias. Então chega de ligação falsa, né? Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais um O Quinto Set a cada 15 dias aqui no canal do New Balls Please, sempre com alguém falando sobre tênis, sobre carreira. O papo de hoje é um papo que interessa muita gente porque envolve marca, material esportivo de tênis, celebridades. Bom jogador de tênis. Já vi jogar. Ah, é? Já vi jogar. Joga bem. Você tá puxando o saco? Não, Joga bem. Eu acho melhor que você. Eu acho que ele tá Bem puxando. melhor que você. Você me atacar não é uma novidade. Mas isso é uma realidade. O cara joga semanalmente, tá lá no clube. Estamos no mesmo clube, eu fico de olho de... Só aqui, ó. Ele não sabe, mas eu fico só olhando pra ver se ele tá usando o material dele mesmo, né? Igor Franulovic, da Wilson, aqui no Quinto Set, para conversar com a gente sobre tanta coisa que envolve marcas de tênis, né, cara? É um universo tão vasto, tantas coisas, ainda mais uma marca tão identificada com o tênis como a Wilson. Então, Igor, bem-vindo. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é: qual é e como começou a sua ligação com o tênis? Legal. Primeiro, é um privilégio, é uma honra para mim estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast, né? Esse convite que eu recebi do Fernando. Então, estou bem feliz. Claro, nervoso, que é normal, né? A gente não está acostumado como vocês estarem na televisão, nessa coisa toda. Mas, assim, respondendo a pergunta, Fernando, eu comecei... Na verdade, minha vida esportiva começou desde pequeno, né? O tênis foi uma consequência. Na realidade, o Fernando está sendo super... Na realidade, ele está mentindo. Né? Para não falar outra coisa. Mal, né? Começamos mal. Cara, no jogo. Tênis... Você está sendo enganado, você está vendo. O tênis, assim, eu brinco. Na verdade, eu brinco de tênis, na verdade. O tênis entrou na minha vida como? Eu comecei a fazer esporte desde pequeno, né? Na escola, como todo mundo começa, né? E fui ao longo da minha vida percebendo que o esporte acho que estaria um pouco mais adiante na minha vida profissional. E aí entrei numa faculdade de educação física, fiz USP, e na USP comecei a ter várias situações ligadas ao esporte, ligadas a várias modalidades esportivas, e comecei a praticar outros esportes também, e um dos esportes que me apareceu foi o tênis. Na faculdade, já jogava um pouquinho, brincava, né? Onde eu morava, aqui na divisa de São Paulo com Osasco, um golf clube e tal. A gente começava a invadir o golf clube para jogar, para ficar brincando de tênis com umas raquetes antigas Metal Plus, né? Que você deve lembrar de Metal Plus. E brincávamos, né? Putz, sem daquela condição. E sempre brincando, um moleque de rua, tal, brincando, né? Junto com os amigos, tal, aquela coisa toda da nossa geração, né? E aí, depois da faculdade, claro, comecei a participar com outros esportes. E no final da faculdade, tinha aquela questão, né? Você prestar estágio, fazer alguma coisa ligada à área que você quer seguir. Eu estava na época dava aula na época de natação e hidroginástica na Companhia Atlética. Mas eu percebia que aquilo, para mim, a área dentro de uma piscina, ou talvez dentro de uma quadra, eu percebia que isso não ia ser legal para mim, vamos dizer assim. Eu percebia que eu podia estar em uma outra área. Por quê? Porque na própria faculdade a gente estava percebendo alguns amigos entrando em algumas empresas desportivas para desenvolver um trabalho mais administrativo ligado ao esporte, ao marketing, alguma coisa assim, principalmente ao marketing. Um deles foi um amigo meu que me ajudou muito, vocês devem conhecer, o Maurício Fragata. O Fragata, na época, estava entrando na Reebok. E aí começou a induzir, né, de uma forma positiva, as pessoas, por que vocês não mandam currículo para a empresa A, B, C e tal? Tem muita gente procurando profissionais de educação física ou administração, marketing esportivo, para começar a fazer esse tipo de trabalho que estava começando a acontecer no Brasil, né? No meio dos anos 90, eu me formei em 95. E aí foi a época que eu mandei um currículo lá para vários lugares, claro, e a Wilson, na época, estava entrando no Brasil. A subsidiária estava entrando no Brasil e estava a cargo do Salvador Parisi. E ele me chamou para conversar, né? E conversamos umas 2, 3, 4 vezes e deu certo. Aí eu entrei como estagiário lá, né?
estagiário número 2, vamos falar assim, número 2 da empresa no Brasil. E a partir de então ele começou a fazer um trabalho junto comigo para eu poder, era chamado de representante técnico, que eles chamavam, ligado à parte de marketing. Então a minha responsabilidade era ir às lojas, ir a locais, dar treinamento técnico para os lojistas, treinamento técnico para professores e tudo mais. E, claro, tive que começar a ir fazer aulas de tênis, Marcelão Meyer, que você conhece bem, o Hilton Carvalho, né? Começaram a me propiciar, que eram patrocinados na época pela Wilson. Então eu comecei a entrar um pouco mais no tênis aí. Mas, de novo, brinco de tênis. O Fernando foi um cara muito... Ele fez um trabalho importante de marketing para mim agora. O mundo do tênis mudou muito nesse tempo, né, que Mudou. você começou. Você se imaginava, olhando para trás, você imaginava você ficar tanto tempo nesse mundo do tênis? Porque é o que você fala, uma pessoa que faz educação física pensa em todos os esportes. Claro. Óbvio que hoje a Wilson faz vários Sim, esportes. Claro. Você se imaginava ou o teu gol era muito mais ser um professor? Não, assim, aliás, quando eu entrei na escola, né, na educação física, eu estava com essa situação. Eu estava muito envolvido a partir de natação, por isso que eu cheguei a dar aula de natação e de hidro, sempre estava envolvido, fiz triatlo na época da faculdade também e tal, então eu estava muito envolvido com a parte da água, vamos dizer assim. Mas aí eu percebi, cara, que não era para mim, aquele cloro o dia inteiro, e tal. Eu gostava do que eu fazia, mas eu falei, putz, eu posso render em outra área. Então eu falei, eu vou sair para a área administrativa mesmo. Tanto que na faculdade eu criei, junto com o pessoal, com os amigos, com os colegas, da faculdade no do terceiro para quarto ano, a empresa júnior da faculdade, que chama EFUSP Júnior Consultoria. Por quê? Porque a gente percebeu que existia uma carência no mercado para profissionais com esse foco administrativo, para eventos e tudo mais. Estava muito focado dentro da quadra, dentro das aulas, dentro da piscina e tudo mais. E isso a gente começou a perceber com as matérias que a gente tinha na faculdade, os professores também induzindo essa situação. Então, pra vocês terem ideia, foi o primeiro curso em 92 que eu entrei, que era o bacharel de educação física. Existia o bacharel de esporte na época, que depois passaram-se uns anos, eles eliminaram o curso de esporte. Então tinha uma divisão na época, né, educação física, estava uma discussão sobre a questão do CREF, quem poderia ter o CREF, aquela coisa toda, várias discussões. Mas aí nesse sentido, eu percebi que meu melhor caminho era esse. Olhando assim, quando eu entrei em 95 lá como estagiário, olhando para 30 anos depois, eu percebi assim que eu sabia que eu tinha uma possibilidade de galgar com a Wilson, obviamente, e com outras marcas ligadas, né, principalmente ao tênis, que eu estava muito envolvido ao tênis, né, naquela época, né, em 95, inclusive quando foi que a gente se conheceu mesmo. Vamos falar, 95% das vendas da Wilson eram ligadas a tênis, né? Eu tinha um pouquinho de venda de basquete, um pouquinho de venda de voleibol e outros esportes, futebol americano, muito, muito pouco. Era totalmente focado no tênis. E aí, claro, né, eu percebi e comecei a me dar bem nessa situação dos treinamentos, tal, comecei a conhecer outros países, muita gente no mercado brasileiro, lojistas, professores, jogadores como você e outros jogadores também. E isso foi, para mim, foi uma luz também. Falei, putz, isso aqui é uma coisa legal que eu posso seguir em frente, que se der tudo certo, posso virar quem sabe, né, um diretor lá na frente, uma coisa assim. E a coisa foi acontecendo. Assim, no começo não foi tão super planejado, não foi super planejado, ela foi acontecendo, né, e foi rolando. O tênis, me parece, o mercado de tênis, ele tem um marco muito recente, pelo que a gente ouve de fora, e pelo que a gente vê também, frequentando academias e conversando com pessoas, a pandemia trouxe um boom gigantesco para o esporte tênis. Sim. De quanto estamos falando? Dá para você ter uma ideia de como era antes e como é agora? O quanto isso evoluiu? Óbvio que tem vários fatores no meio. Na pandemia ainda tinha o Big Three jogando, todos Sim. eles, enfim. Tem vários fatores aí. Mas quanto a pandemia aqueceu o mercado de tênis? A pandemia foi, assim, no começo ela foi bem complicado para todos nós, todo mundo sabe, né, o que aconteceu, foi difícil, mas o tênis foi um dos esportes, né, como outros esportes individuais, vamos dizer assim, que aproveitou-se dessa situação. Para nós, e como outras marcas de tênis concorrentes, foi muito bom. Por quê?
e para o mercado digital, ligado ao tênis também, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa, as lojas todas fechadas. Nós mesmos tínhamos algumas lojas que nós tínhamos que fechar, da outra marca que a gente traz para o Brasil, que é a Salomon, e a gente começou a se ajustar nessa situação. E o que aconteceu, Fernando? Foi assim, uma loucura. No começo, todo mundo com os estoques assim, né? De repente, as pessoas começaram a perceber que o tênis era o esporte, gente que não jogava começou a jogar, gente que estava, vamos dizer, aposentada do tênis voltou a jogar. E o que aconteceu? O que você trazia de produto acabava. Chegava produto e não dava conta. E chegou a uma situação que as fábricas, muitas vezes, em algumas fábricas até hoje, elas estão se ajustando. Porque com o advento do tênis, outros esportes também de raquetes também cresceram. Né? O beach tênis foi um deles, que a gente estava falando. O pádel, né? Que é um esporte que na Europa está uma loucura. Então, o que aconteceu? E as fábricas são as mesmas, que produzem as raquetes de pádel, as raquetes de tênis, as bolinhas, né? E as bolinhas são as mesmas. Né? Então, as mesmas fábricas que fazem as bolinhas de tênis, fazem as de pádel, fazem as de beach tênis. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer, claro, falta de produto. Então, assim, a gente recebia ligações de clientes desesperados. Cara, quando vai chegar a raquete de tênis da linha A, B, C, vai chegar, putz. E a gente começou, claro, a participar nessa briga junto com os grandes países. Então, os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, né, do tênis. A Europa, a China, começando já, não foi dessa época, mas já estava começando a crescer essa participação nos esportes de raquetes, principalmente o tênis. Né? O chinês começou a jogar mais tênis também. Então, claro, nós, como os distribuidores aqui no Brasil, começamos a sofrer. Putz, eu quero comprar X quantidade de bolinha. Não, mas você não tem direito a comprar tudo isso de bolinha porque eu não vou conseguir te entregar. Você vai receber X caixa de bola a menos que nós poderemos te mandar. Isso nós começamos a fazer as chamadas cotas para os nossos clientes. Cotas de entrega para os nossos representantes. Isso aconteceu não só com a nossa marca, com outras marcas também. Né? Então, comprando 100 raquetes, pô, você tem direito a 100. Claro que você tem direito, você tem que receber, pagar, mas eu vou te mandar 50, 60, 70. Isso a gente teve que começar a E eu imagino como é com bola, porque bola a vida é muito mais curta. A raquete se dura muito mais. A bola tem vida muito mais curta e a rotatividade é monstruosa. Não, absurdo. Então a gente, assim, teve que fazer um plano de negócios com o pessoal da parte de logística e operação, junto com o pessoal que nos atende da Wilson, muito, muito próximo para que a coisa acontecesse. Porque que aconteceu também? Nós tínhamos era uma questão mais, antes da pandemia, a compra era mais tranquila, vamos dizer assim. Você comprava por janelas de compra, que a gente fala, e tranquilo, chegava todos os produtos, chegavam produtos de tênis, produtos não de tênis, de outros esportes e tal. Com a questão das fábricas estarem todas meio colapsadas, vamos usar na palavra, começou-se a ter lead times, ou seja, tempos de produção diferentes. Para raquete de tênis, para bolinha. Então, o pessoal de logística começou a ficar muito louco, porque putz, eu vou trazer a bolinha de tênis, mas o que eu faço com a raquete que ficou para cá, para trás, por um mês depois de entrega na fábrica? Então, eles começaram a ficar se ajustando a isso também, e foi um período bem, bem difícil. Assim, foi interessante na questão financeira, claro, porque foi legal, e as marcas, né, deram uma retomada, não respirada. Como eu falei, outros esportes começaram a aparecer, e foi o auge aí do beach tênis também. E isso foi difícil de lidar no começo, mas depois a coisa começou a andar. E agora, a gente ainda tem os reflexos positivos nessa questão do tênis, porque muita gente começou a fazer tênis nessa época da pandemia e gostou. E continuou no tênis. Como muita gente começou a praticar beach tênis também, é o que acontece muito hoje. E essas pessoas migraram para o tênis. Ou migraram para o pádel. Então as pessoas estão mais dispostas a participar de esportes de raquete hoje do que era antigamente. Isso a gente percebeu bastante. A gente fala muito sobre o momento do tênis. Você é o cara que está, como você falou, há 30 anos no mercado. Você consegue fazer um paralelo? Porque você vem de uma época, 95, que pouco se falava, né? Porque a gente tinha já perdido os grandes ídolos, o Thomas Koch, ficando um pouco mais longe, porque é a minha geração, que a gente ainda não tinha feito grandes resultados também, mas jogava, tinha a sua força. Aí aparece um Guga, que vem um boom. Sim. Depois é que você fala, tem a pandemia, agora vem João,
São momentos... Como que você vê o tênis comparando um pouco de épocas? Sim. É todo esse boom que as pessoas falam sobre o esporte? Calma, gente. É um boom muito mais das pessoas saberem mais de tênis. Como que você, né, representante de uma loja, de uma marca, vê o tênis hoje? Legal você fazer essa pergunta. Por exemplo, na época que nós vivemos o começo, vamos falar, né, que eu comecei a participar, 95, depois o Guga ganha, né, o seu primeiro Grand Slam. O brasileiro, como vários outros países, mas os latinos, nós precisamos dos ídolos, né? Essa questão dos ídolos é bem importante. Na época que vocês estavam jogando lá, 95, 96, 97, e aí o Guga estoura um negócio, deu um super boom. A diferença, naquela época de lá de trás, era a questão da mídia, né? A gente lembra, você lembra disso, quem transmitia os jogos lá atrás era, sei lá, TV Manchete, né? Não tinha mídia social como existiu hoje, não tinha internet de uma forma tão importante e forte no dia a dia. Então a comunicação era mais difícil, né? O Guga trouxe essa questão junto com vocês, porque conseguiu levar num outro patamar o tênis, o esporte brasileiro. Então isso ajudou muito a subir a comunicação do tênis. Então muita gente começou a praticar tênis nessa época também, né? Nas Copas vezes que vocês participaram, aquela loucura, muita gente indo, querendo os ingressos esgotados. Eu contei a história, né, que aconteceu numa loja nossa lá no Rio de Janeiro, no Marapendi. A loja explodiu de venda no último jogo do cara, né, contra a Tchecoslováquia. Né, explodiu, quando o Kutiera, foi uma loucura, a loja explodiu a venda, assim, a gente vendeu mais de 1.000 caixas de bola naqueles 4 dias de Copa Davis, vamos falar, que era diferente, a disputa era diferente, né, então assim, o esporte tinha, o brasileiro sempre foi dependente de ídolos, né, tivemos o Senna, essa coisa toda, né, aquela loucura, e o que nós estamos vivendo hoje, com relação ao João, para nós, que somos de uma marca de tênis, depende dessa situação, é super importante, né? O João, estando na mídia, numa TV aberta, aparecendo num horário nobre, né? Dando uma entrevista, falando, a mídia falando dele e tudo mais, isso movimenta o esporte em geral, como um todo, né? As pessoas ficam mais propensas. Quem é o João? Às vezes, né? O João do tênis, o João do tênis. Já vi o pessoal falando às vezes assim, né? E às vezes nunca vi um jogo do João, mas já estão sabendo quem é o João do tênis. É o fura-bolha, né? É isso daí, essa é a palavra. E isso ajuda muito, porque o que acontece? As marcas, como nós, começam a ter uma participação dentro de uma loja de esporte, que estava meio parado. Aconteceu a época da pandemia, que nós comentamos agora há pouco, lojas de esporte que conseguiram aproveitar esse boom do tênis, né, dos esportes de raquete ou individuais, aproveitaram, colocaram seus produtos. O que começou a acontecer? Aí também começou a passar o tempo, começou a dar uma recuada. Com o advento agora do João, vários lojistas, várias empresas que não estavam adquirindo produto, não estavam comprando, o que fizeram? Voltaram a adquirir essa ideia. Putz, eu vou colocar o tênis de novo dentro do meu portfólio. Então está acontecendo com lojas gigantes, lojas menores, todo dia a gente recebe e-mails de lojistas querendo abrir com revenda conosco, né? E a gente sabe que outras marcas, eles também estão, a gente se comunica, né? As outras marcas também, todo mundo tem uma comunicação, que esse lojista está procurando as outras marcas também, para começar a montar um negocinho, às vezes uma loja pequena, o tamanho dessa sala, o cara começa com encordoamento, começa vendendo uma raquete, depois vai evoluindo. Mas por conta dessa história, que naquela cidadezinha dele pequenininha, já tem uma quadrinha, ou aquele clube lá, aquele clube de campo, aquela quadra que estava abandonada, os caras estão reformando, porque estão vendo na televisão o João, a Naná, a Bia, todo mundo jogando. E o legal é que não só porque o João usa essa marca, que a Bia usa aquela, que o Guga usa aquela outra. Todo mundo, o ecossistema se beneficia. Todo mundo. É isso que as pessoas precisam entender, né? É isso, é um ecossistema. O João não usa a nossa marca, mas o que acontece? O João estando na mídia, estando lá, todo o pessoal, né, no clube que nós fazemos parte, você vê lá, o pessoal tá na televisão vendo, né,
o jogo do João, e não só o jogo do João, né? Porque o João traz as pessoas a querendo assistir um Alcaraz, um Sinner, começam a querer participar de... Que legal, o jogo é legal, o jogo é diferente, né? O tênis ficou mais show também, né? A gente vê os grandes lãs como são. O Rio Open é um sucesso, né? O WTA, esse ano aqui em São Paulo, um sucesso. Então você vê muita gente entrando a participar, a entender, às vezes não tá jogando, mas essa pessoa começa a entender que o tênis é um esporte legal. Aí, se ela tiver uma oportunidade depois, ok. Mesmo que ela vai entrar numa loja, às vezes, para comprar uma polo. Porque polo é a coisa tradicional do tênis. Eu vou comprar uma polo pro meu pai. Mas entra numa loja, nunca jogou tênis, vai comprar uma polo. Então a gente percebe isso, dos grandes lojistas também, que essa questão é importante para eles, obviamente, por uma questão imediata que está acontecendo agora, né? E midiática, mas a gente acha que isso vai durar um pouco mais. Primeiro porque o João também é um cara novo, Sim. né? A gente entende que ele tem vamos dizer, ele é super inteligente, né? Sabe falar muito bem, isso é indiscutível, tá super bem assessorado e tal. Sentiu uma pontinha de, né? Eu patrocinava o cara aqui da frente, não sabia falar. Não. Agora finalmente chegou. Não. Pô, ainda finalmente alguém. Tudo mal acabado, um mulambo Pedia pro desse. cara se vestir direito. Não, pelo contrário. Não, é verdade, não é porque ele sabe, eu tenho essa liberdade com ele. Não, ele sabe falar, sabia falar já, obviamente aprendeu muito mais, né, nesses últimos anos, não vou nem falar isso, né, porque, é óbvio. Mas assim, ter essa expressão, conseguir se expressar como ele consegue, é importante. Conseguir falar, né? E fala para vários públicos, né? Para um público, o cara que conhece, o cara que não conhece, as crianças o adoram, né? Então, assim, isso é legal. E com isso, transforma o negócio todo, né? Não é só para a minha marca, é para a marca A, para B, para a própria marca do João. Então, o que acontece? Movimenta todo o negócio. Todo o negócio. Ou seja, Queria aproveitar, deixa eu aproveitar só esse gancho que você está falando. Óbvio que você pode botar aí um ranking, se você fosse botar um ranking, nem precisa botar como ranking, mas óbvio, um João, uma Bia, o grande ídolo é o cara que o cara que conecta, na minha visão, tirando o lado, o marketing, o comercial de você, né, da Wilson, ir lá e fazer o trabalho bem feito, ter um produto bom. Esquece isso. claro. Assim, quem são os grandes players que ajudam a marca? Porque a gente tem o professor, que o Fê toma aula. Se o professor falar que a tua raquete é boa, a chance dele comprar a tua raquete é gigante. Claro. Se o professor dá aula com a tua bola, a chance dele, na hora que for numa loja, comprar a tua bola, também é grande. Tem o Claro. lado do preço, tem o Sim, lado da sim. experiência. Sim. Sim. Depois você tem o ex-jogador, depois você tem o próprio jogador, o núcleo de jogadores, aqueles grupos. Quem são os mais importantes, se a gente pode chamar assim? Onde vocês, como marca, Visualizam. visualizam e falam assim, cara, esse grupo eu preciso ter muito cuidado? Sim, são vários grupos, como você citou bem. A empresa, né, a Wilson, vamos falar Wilson Internacional, né? Ela até usa uma expressão que chama de grassroots, que é a raiz de grama, né? Então ela fala assim, se você tiver uma raiz de grama bem forte, isso vai gerar frutos adiante. E algumas bases desse trabalho, quais são? Os professores, você tem um trabalho feito com os professores, jogadores, né? Você tem que ter uma equipe, às vezes interessante, de jogadores locais, né? Porque os jogadores internacionais, a marca tá sempre olhando, tá sempre fazendo algum trabalho e às vezes em conjunto. Então você tem jogadores regionais, professores, e o trabalho, que é o que você falou bem, você usou uma palavra, experiência. As experiências são importantes, seja a experiência dentro da loja, você conseguir fazer uma experiência dentro de loja, tentar proporcionar com algum lojista seu parceiro, um revendedor, ou alguma experiência, e também na quadra com clínicas, com situações de demo days que a gente fala. Então esse tipo de trabalho é um trabalho que vai construir a marca, aquele produto que você quer vender, mas também mostrar que a marca está presente para aquele tipo de produto, para aquele tipo de imersão que a pessoa quer fazer. Então, seja para raquete de tênis, para bolinha, seja para um calçado. Então, esse é um trabalho que às vezes ele está mais forte de um lado com professores, às vezes recua nos professores. Tem a mídia também, não podemos esquecer da mídia. Lógico. Que hoje em dia ela é muito mais forte do que era há
15, 20 anos atrás. Então você tem que estar, né, no Instagram, você tem que estar se comunicando em conjunto. Os tempos são muito mais rápidos hoje, né? A questão de o que está sendo lançado lá fora. Antigamente, a raquete podia chegar às vezes 6, 7 meses depois. Hoje em dia é uma coisa mais complicada. Então a gente não pode demorar tanto tempo a ter um produto, vai ser lançado, então a gente tem que estar super conectado com isso. Então, com a parte operacional da marca lá fora. Então, assim, a mídia é importante. Então, é a mídia, embaixadores, ex-atletas, atletas, está em eventos como o que aconteceu agora no final de semana, né? Nós éramos a bola oficial. Então, assim, WTA, Rio Open, nós somos a bola oficial, temos uma loja para poder mostrar os produtos que a gente quer oferecer que estamos oferecendo para o público no país, ou algum lançamento e tudo mais. Professores, obviamente, a gente tem que cada vez mais, a gente seleciona muito bem os professores que vão estar conosco, né? Porque, obviamente, não dá para patrocinar todo mundo, não teria nem verba para patrocinar todo mundo, né? Porque, vocês sabem, né? O custo de uma raquete, o custo de bola é super alto no nosso país, infelizmente. Então, a gente tem que selecionar bem. Então, o departamento de marketing, Carol, que vocês conhecem, tem que trabalhar bastante para esse tipo de apoio para a marca, nesse sentido. Aproveitando essa história de ídolos, vamos ao momento end dessa semana, desse quinto set, falando exatamente sobre isso. A Wilson é uma marca muito consolidada, muito ligada ao tênis e me parece um bicho vivo, porque vocês têm que ser sempre ao lado de grandes jogadores, de grandes estrelas. Então teve Federer, irmãs Williams, Sim. tem Bia. Quão fundamental é isso para o posicionamento da marca e para o crescimento da marca e a manutenção de um faturamento, de um trabalho, de um tamanho, enfim? Vou falar para você nada que é bem importante, porque a marca, tanto que quando eu entrei na sala, a gente estava falando, né, da raquete do Sampras, até o Fernando contou uma história da raquete e tal, sempre teve ídolos importantes. O Fernando mesmo jogou com as nossas raquetes aqui, joga ainda com as raquetes. O que acontece? Você ter os ídolos nesse nível nacional e internacional é super importante. A marca, de uns anos para trás, ela sofreu uma questão de uma queda, vamos dizer assim, de ídolos internacionais, porque Federer sempre foi o cara, né, em um nível superior, vamos falar assim. Então você tem outros jogadores, mas que não faziam frente. E todo mundo sabia que o Federer ia sair. Então existia uma situação assim, uma entre-safra, vamos falar. O que a gente faz? O que nós vamos colocar? Então, a Wilson vem tentando e tenta muito isso em nível regional, achar jogadores que possam ter uma expressão que vão aparecer no ATP, no WTA, e isso vai ajudar internacionalmente, né, toda a marca, ou em nível regional. Mas vou falar para você que é super importante. Algumas marcas que se sobressaem em nível regional, ela vai aparecer muito mais naquela região. Na América do Sul, por exemplo, um trabalho de algumas marcas aqui começaram a fazer frente a nós, a marcas tradicionais como Red, como Babolá, e essas marcas começaram a aparecer. Né? Uma delas é a Yonex, começou a fazer um trabalho importante, né, com relação à América Latina. Uhum. Então, assim, digo que esse trabalho internacional, ou seja, os olheiros internacionais, fazem um trabalho com o pessoal local de todos os países, seja na Argentina, seja no Brasil, seja no Chile, na Alemanha, tentando identificar meninos e meninas, e cada vez mais cedo. Identificando esses meninos, às vezes com 10 anos de idade. Por quê? Porque você pega um menino com essa idade, 10, 11, 12 anos de idade, você consegue meio que, entre aspas, né, fidelizá-lo. Total. Né? Então, claro, vão ter exceções, existem. Né? O cara sai da marca, o Djokovic mesmo, jogou de Wilson muito tempo. E depois migrou para Red. Porque, né, tem uma discussão, inclusive, que se fala, Federer, Nadal, e ele estava abaixo, entre aspas, né, do Federer. E eu não vou ficar numa marca, vamos dizer, falam que foi isso que aconteceu, né? E abaixo do Federer. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar numa marca para eu também ser um protagonista do negócio. E aí ele migrou. Então, assim, é importante. Como a Bia para nós é importantíssimo, né? É uma atleta, sabe, de uma expressão importante nacional. E para nós é legal ter esses jogadores na nossa mão. Por isso que o trabalho da Carol, junto com a equipe internacional, em identificar
os atletas desde pequenos é super importante. Como eu falei, a marca vem pedindo isso ao longo dos anos. Eu sou pai de um menino de 10 anos, eu sou pai de um menino de 12 anos, eu sou pai de uma menina de 13 anos. Ai, eu acho que meu filho joga tão bem. Vou mandar um e-mail pro Igor e pra Carol, pedindo patrocínio. Ai, porque, nossa, eles têm que patrocinar, porque meu filho é bom pra caramba, né? Impressionante, né? Sim. Óbvio que tirando a brincadeira, eu acho que é uma dor, e eu acho que o programa da gente é sempre nossa ideia também, não seria a palavra educar, mas é informar, Informado, né? dar um Eu apoio, acho que né? quando a gente tem uma pessoa com tanta experiência, óbvio que você hoje está muito mais no comercial do que Sim, no marketing ali, de não sei quem é o que vai falar, eu sim ou não sobre isso, se é uma reunião e cúpula ali. Mas como que o que a gente pode falar para o pai, que é super afoito para ter o patrocínio? Primeiro, o que precisa ter essa criança ou esse jovem? Lógico, o menino joga pra caramba, o João Fonseca, o Guto, a Naná, a Sim, Vitória, sim. óbvio, eles vão ser patrocinados e vocês vão brigar por eles. sim. Mas esses meninos que estão vindo, onde está esse break-even aí, essa Claro. informação que a gente pode ajudar eles? Fernando, assim, é uma questão bem difícil hoje em dia, né? Porque os pais são realmente, como você falou, são ansiosos e a gente entende o lado dos pais. Eu sou pai também, como você. E nesse sentido, assim, o pai, ele fica muito preocupado com as finanças dele, né? Ele sabe que se ele conseguir ter um apoio de uma marca, de uma loja, às vezes tem muito pai que é patrocinado por lojas, né? Porque tem um serviço de encordoamento que é pesado, né? O encordoamento lá, 40, 50 reais. Às vezes o menino, a menina tem que encordoar 2, 3 raquetes por semana, mais às vezes até, depende do nível do menino. Raquete de tênis, que ele, né, vai usar 2, 3 raquetes por ano, aí quebra a raquete e tal, e não sei o que lá. E tem que se preocupar com a viagem, né? A alimentação do menino, o hotel, O treinamento? o treinamento, né? O treinamento, aí alguns níveis, o cara tem fisioterapia, tem que pensar que o moleque se machucou, a menina se machucou. Então, claro, o pai podendo tirar um pouco dessa, entre aspas, responsabilidade, para ele é importante, né? Ainda mais um país como o nosso, que os produtos são caros. Infelizmente, os produtos são caros, os impostos, né, que a gente, infelizmente, a gente tem no nosso país, fazem com que esses produtos sejam caros, desde de uma bolinha, que é o dia a dia, né, do tênis, a uma raquete, a um encordoamento, a uma situação como essa. Então, assim, o que acontece? A gente pede para os pais que informem de uma forma real, né, como que o filho dele está trabalhando no dia a dia. Obviamente nós vamos descobrir, né, com os professores, com os embaixadores, com os nossos olheiros também que a gente tem em cada região. Nós estamos muito próximos da CBT, né, somos patrocinadores da CBT, a gente tem esse tipo de contato com eles também para descobrir. Mas assim, o que eu diria para um pai é não deixar a ansiedade passar dos limites, ou seja, ele achar, muita gente, como você colocou, muitas vezes o pai acha que o filho com 8, 9 anos Precisa ser patrocinado, isso, essa é a palavra, precisa ser patrocinado, e porque não, senão a cabeça do menino não vai estar, às vezes a cabeça não é do menino, é do pai, né? Assim, ao longo desses 30 anos, e como eu comecei no marketing, como a gente estava falando, passaram-se vários meninas que hoje, né, abandonaram, entre aspas, a carreira, vamos dizer. Alguns viraram médicos, alguns viraram dentistas, outros são advogados, tudo mais, e são super bem sucedidos. Mas naquela época lá atrás, né, eu lembro de várias brigas com pai. Eu tive um pai uma vez, eu não vou falar o nome, obviamente, o pai, sabe, falou, não, que você tem que patrocinar minha filha, porque minha filha é a melhor jogadora do Brasil, olha o ranking dela e tudo mais. Então, a gente, nesses contatos, você percebe que a ansiedade, ela tá muito no pai e muito na mãe. Ou na comparação. Ou né? na comparação. Mas por que a fulaninha ou fulaninho tem e eu não tenho isso. Então, assim, mesma coisa, a gente não consegue patrocinar todo mundo, né? Então a gente faz, é um trabalho que a Carol
tem que fazer lá, é um trabalho difícil para ela, porque ela tem que falar muito não também. É um trabalho difícil, né? Você falar. E às vezes você tem meninos bons, mas às vezes naquele ranking, naquela categoria de 10, 12, 14 anos, ela já tá, vamos dizer assim, já tá completa pro que ela precisa fazer dentro do orçamento que ela tem. Que ela tem um orçamento para seguir, nós temos os nossos orçamentos que nós temos que validar. E muitas vezes não dá. Que aí a comparação que você fala, mas por que o fulano tem? Por que o ciclano tem? Por que o vizinho de clube, né? O parceiro de clube, o meu sparring, vamos lá, o menino que joga comigo, tem e eu não tenho. Então, assim, é uma questão de ansiedade que às vezes atrapalha bastante. Os meninos vão ser avaliados, eles são avaliados, né? A gente conversa muito, como eu falei, e essa avaliação, ela vai se dar com o tempo. Muitas vezes meninos entram também e saem. Por quê? Por comportamento, né? Às vezes o menino não vai bem na escola, então a gente também conversa também internamente para ver se aquele menino tá fazendo um trabalho não só dentro de quadra, tem que ter um trabalho fora de quadra. Tem uma certa cartilha, um certo padrão a ser seguido. É uma cartilha, tem uma cartilha. Porque ele tá representando a sua marca, né? Igor, você falou aqui de dois momentos diferentes do tênis, né? O Fino chamou aquela história de era Guga lá, 97 a 2002. Sim. Só que no meio do caminho aconteceu algo que mudou a história, acho que de tudo, da humanidade, que é a entrada de rede social no meio do caminho. Sim. O quanto isso impactou o mercado de tênis, o marketing de tênis, o quanto esse investimento em rede social ele é importante para uma marca, para se estabelecer, o quanto que se dá de importância para isso, de se privilegia a questão de rede social, que atinge todo mundo hoje. Claro. Como a gente estava falando, né? Lá atrás não existia essa questão da mídia social, então a comunicação era pelos meios tradicionais que a gente conhece, né? E revistas e tudo mais. Anúncio de jornal, essa coisa toda. Hoje em dia, a mídia social ela tem uma importância grande para as marcas, né? Como para a Wilson e para as outras marcas esportivas. Então, assim, se você não estiver nas mídias sociais, né? Você não tá participando do negócio. Porque aí a comunicação com o seu consumidor, com o seu parceiro, está mostrando para todo mundo o que você está fazendo, que experiências você está querendo proporcionar da marca, com um tipo de produto, um lançamento. Então, hoje é primordial você fazer. Hoje em dia você não vê uma participação de marketing, de publicidade de produto se não estiver na mídia social. Então, assim, é importantíssimo. E a gente dá, a marca, né? A marca dá uma importância para isso em nível internacional, ela vem ajustando isso em nível regional, ela vem pedindo cada vez mais que as marcas, as distribuidoras regionais, né? Que é o nosso caso aqui no Brasil, a Winners, tenha isso com dentro de uma cartilha, né, que tem que se seguir, tal, o que você pode postar, o que você não pode postar, como tem que ser a foto, como que tem que ser o timing, né, que você vai colocar aquele produto, quando que você vai lançar, que fotos tem que colocar, tá cada vez mais organizado isso. E isso em todas as empresas esportivas, isso é bem feito. Ou seja, ou é interno, né, muitas vezes interno, no nosso caso é muito interno, e vem muita receita de bolo já pronta para você usar. Claro, a gente tem as liberdades para a gente fazer, né? Principalmente na Wilson, a gente tem um super relacionamento com o pessoal da Wilson lá de fora, e eles deixam a gente fazer bastante coisa, mas ao mesmo tempo eles já vêm começando já a dar umas pautas que a gente tem que seguir. Eu fico pensando, você estava falando sobre mais gente jogando, depois da pandemia, muita gente... Até ele me mandar embora da TV, a gente trabalhava junto, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez ele me mandou embora. E a gente conversa com muita gente que está começando a ver tênis. Sim. Aí você pega aqui você entra numa loja e você tem, não sei quantos modelos de Wilson vocês têm, 10, 20, 50, 100. Ponto. Sim. Como... Até é uma dúvida bem pessoal também. Por que tantos modelos? Para onde vão tantos modelos? E como escolher, dentro de tantos modelos, uma pessoa que está começando a jogar? Difícil, né? É uma pergunta complicada. Mas assim, vou tentar responder, tentar resumir, vamos falar. Se a gente for pensar em tudo que as marcas têm, vamos falar da minha marca, mas você vai transportar isso para as outras marcas, né? Algumas marcas têm menos franquias, que a gente fala de franquias, ou famílias.
são várias. A gente, como Wilson, não consegue trazer todas os modelos de raquetes que tem no mundo inteiro. Vamos dizer, fala Estados Unidos, que é onde está a sede da Wilson, lá em Chicago. A gente não tem todos os modelos possíveis que pode se trazer. Seja de uma família Blade, seja da família Pro Staff, seja da família Ultra, seja da família Shift. Traz a Ultra Pro, por favor. Tá bom. Já me perguntaram da Ultra Pro. Eu acho que. E a Carol me comentou, deve ter sido você, deve ter impressionado a Carol. Mas legal. Mais uma no caderno. Mais uma do caderno. Anota aí. Mais uma do caderno. Mas assim, o que acontece? Não dá para trazer tudo. Primeiro que você tem um limite de budget para você trazer, né? Que você tem um limite de compra, perdão, um limite mínimo de compra. Você pode comprar X, você não pode comprar uma raquete. Vai mandar para a fábrica, eu quero comprar uma raquete. Não. Você tem que comprar o mínimo de compra, você tem que fazer o mínimo de compra que os caras pedem. Tem que ter aquele que eu falei do encaixe, né? Operacional para você vir tudo para cá, para o nosso país. Que como a gente faz a escolha? A gente faz a escolha em cima de tendências. O que o brasileiro, né, ou regionalmente se fala, se usa bastante, né? E claro, a gente faz alguns tiros, vamos dizer essa palavra, a gente dá alguns tiros para tentar entender. Às vezes a gente traz um produto, analisa se aquele produto teve um giro importante de vendas. Se ele teve, a gente continua mantendo. Se ele não teve, a gente faz um recuo. E a gente vai estudando. Mas é difícil, porque são muitos modelos. Se a gente for pegar todos esses modelos, todas as famílias que eu falei, a gente. Mas na hora da venda, o que você mais vende que o brasileiro, não falo nem só a marca, o que mais vende é aquela raquete, a primeira raquete, no sentido, uma raquete menos profissional, ou se vende mais raquete do Federer? Claro, entendi. Não, legal. Assim, o que acontece? Com essa história do João, isso é legal. A pergunta é bem legal. O que acontece? Por mais pessoas quererem jogar tênis, estarem dispostas a jogar tênis, a participar, o que acontece? As compras nossas, porque as vendas estão acontecendo disso, a demanda está aparecendo, de produtos que a gente fala de produtos da linha comercial. São aquelas raquetes que vêm já encordoadas. São raquetes mais econômicas que a gente fala, raquetes mais baratas, que são colocadas em lojas, às vezes grandes lojas, né? Grandes parceiros que nós temos, como Centauro, como, por exemplo, Decathlon. E esses grandes parceiros compram esse tipo de raquete numa maior quantidade. Raquetes que vão custar, R$350, R$450, R$600. Que é uma raquete nível performance, que a gente fala, profissional, que muita gente usa a palavra profissional, são raquetes que vão custar de R$1.500 acima. R$1.000, R$1.200 acima. Né? Tem raquetes de R$2.500, R$2.000. Então, assim, com isso, a questão dos ídolos, a tendência de venda de produto mais econômico aumenta. Seja o hardwood que a gente fala, que é a raquete, a bolinha e tudo mais, como o soft, que é a questão das roupas. Então você vê mais gente pedindo, mais lojistas pedindo roupa e calçado também, porque tem mais gente começando a demandar isso na loja. Então, assim, é um ecossistema, né? Um ecossistema. Então a venda de raquete comercial aumenta bastante. E com isso, claro, acho que tem a ver um pouco da sua pergunta também. Quando o cara entra na loja, ele fica assustado, né? Porque o cara chega na loja, aquele emaranhado de raquetes. Então, assim, uma sala como essa aqui, que tem lojas desse tamanho aqui, dessa sala que a gente tá aqui agora, imagina, uma parede aqui lotada de raquetes. Então, o cara fica assustado. Fala, mas eu pensei que ia jogar com uma raquete só. Dá uma só, né? Aí as pessoas perguntam, mas como que é isso aqui? Isso aqui encordoa? O que é encordoar? Aí porque o cara vê uma máquina que parece um robô, tal, né? As máquinas hoje em dia são super legais, né? Fala, mas o que é isso aqui? Eu sei, não, essa corda aqui. E muita gente que compra pelo peso, né? Nossa, que levinha essa aqui, vou levar essa aqui. Sim, Ou por bonita. sim. Ou por bonita. Ou por bonita. Ou Não. porque eu já escutei, ou porque eu vi alguém jogar. Claro, não, mas é isso. Porque assim, as pessoas entram na loja hoje, com certeza, os lojistas que vão ver a gente aqui e vão falar assim, é isso, pois claro. A pessoa chega e pergunta lá, qual é a raquete do João? Qual é a raquete da Bia? Acontece. Lógico. E aí, Isso quando não tem a carona do ídolo na raquete. claro, e por isso que nós colocamos, né, a nossa marca, como as outras marcas colocam lá, as caras do pessoal. Vai ter, né, do Federer, já teve do Sampras, já teve né, do Fernando. O Fernando teve uma raquete aqui, né, fabricada lá fora, que a gente trouxe pro país. Então o que acontece? O cara chega na loja e fica assustado. E aí é um trabalho que
de marketing, de merchandising nosso, de como tentar induzir, vamos falar positivamente, que aquele cara vá para sua marca. Ou seja na informação que você dá na raquete, que você coloca na raquete, uma forma mais simples, como você posiciona o lojista com informação, né? E aí você tenta fazer esse trabalho, aí está agregado à mídia, aos demos, às experiências, aí vai somando todo um processo para você direcionar aquele cara, né, aquela pessoa que está entrando, ou aquele que já joga a mudar de raquete, ou comprar uma raquete da sua marca. Uma coisa que gera muita curiosidade das pessoas. Os patrocinados têm direito a X número de raquetes. É por ano? É a cada 6 meses? O que é o X número Pode de quebrar? raquetes? O que acontece quando quebra? Pode bater a raquete do Tem chão? multa, não tem multa? Você fica bravo quando a gente quebrava a raquete? Nossa Ou é bom? Senhora. Ou é bom porque aparece a raquete ali? Verdade, na verdade. Nada, o que acontece? Os contratos, existem contratos e contratos, né? São contratos Cada caso é um distintos, né? Contratos de jogadores de alta performance, né? Você tem um nível de contrato, o contrato que envolve a empresa internacionalmente, né? Eu vou contar uma coisa aqui muito engraçada. Esse cara aqui tava lá em Roland Garros, jogando Roland Garros super bem e tal. O Paris na época me falou assim: Igor, você tá preparado? Eu falei, por quê? Não tô entendendo. Porque se o Fernando chegar lá em cima, nós vamos ter que estar com a nossa verbinha de marketing que você tem aí, você vai ter que, né, posicionar pra gente aqui uma boa parte, nós vamos ter que pedir pros caras de fora, que era o contrato dele era internacional também, e nós apoiávamos o contrato por aqui, com material e tudo mais. Por quê? Porque era um contrato que ele tinha um contrato de bônus. E tem Os alguns... caras torciam contra. Se ganhar, fudeu. Que perde ou quebra. Então, assim, Argentino desgraçado. então o que acontece? Se existe contratos diferentes. Então, claro, se você tem um menino 10, 12 anos, 13 anos, 14, o contrato desse menino, ele não é o mesmo contrato de um menino de 18. Que existe, Que não é igual da Bia. que não é igual da Bia, que tem mais direito a raquetes e tudo mais. Ela tem direito a resgatar. A gente pede muito para os atletas, né? Isso é um trabalho que é um trabalho bem complicado, vamos dizer assim. A Carol tem que pedir vai pedir nos calendários dos caras, do pessoal, para saber onde eles estão. Porque, eu tô aqui em Roland Garros, tô no Australia Open, tô aqui em Wimbledon, tô em tal lugar, tal. E aí eles podem pegar os materiais nas salas aí que eles têm, né? Cada marca tem sua sala, tal. O pessoal atende. Pô, legal, o Fernando vem aqui, então pega aqui, ó, o seu par de raquetes que você vai testar agora, umas raquetes novas que o pessoal talvez vai te comunicar, tal. Então tem isso. Cada contrato é um contrato. Mas, claro, um menino que quebra muita raquete, né? Uma menina que quebra muita raquete, você já começa a olhar de uma forma diferente, né? Uma coisa é quebrar jogando. Uma coisa é quebrar, né? Ficou nervoso e pum, bateu a raquete no chão, e aí vem uma raquete, 2 raquetes, 3 raquetes, começa a ficar, né, mais complicado o lidar com aquela E para os profissionais tem multa? Cara, em Alguns casos. alguns casos sim, alguns contratos têm esse nível de multa, né? Porque já foi elaborado às vezes um contrato sabendo que aquele cara era um cara É perigoso. perigoso. Bravo. Era um cara bravo. Mas assim, cada contrato realmente é um contrato, né? E muitas vezes a gente nem tem acesso aos contratos, a não ser os contratos que a gente ajuda, né? Que é o caso do jogador às vezes brasileiro, tal, regional, que a gente pode estar junto e a gente sabe. Mas cada vez mais os contratos, quando tem a internacional entrando, os contratos ficam nas mãos deles. Eles só falam assim: você vai apoiar com isso, regionalmente aí fica atento para apoiar o cara com uma caixa de bola quando ele precisa treinar, um produto que ele precisa, uma corda, uma raqueteira, uma raquete, caso não chegue a tempo quando a gente está aqui no outro país para poder mandar para ele. Queria entrar num ponto que a gente conversou há muitos anos atrás e é um pouco complexo, eu sei, e ver até onde você consegue elucidar para a gente. Existe, como você falou, os preços das raquetes, os preços das bolas são muito caras aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem uma alíquota muito alta aqui, se não me engano, 70%, pode ser? Não, assim, são alíquotas de impostos pesados. 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 Assim, o que pode se fazer? Como que você vê isso? Como as marcas veem isso?
para onde o mundo do tênis pode tentar brigar por isso? Legal. Uma pergunta legal, Fernando, porque às vezes as pessoas nos questionam, né, quando nós vamos a alguns eventos e tudo mais, e esses eventos que a gente está presente, nós mesmos, né, como o Rio Open ou o WTA, aí as pessoas perguntam, por que essa raquete custa X aqui, custa Y nos Estados Unidos ou na Europa? Por conta disso, por conta dessas alíquotas de importação, as alíquotas locais. Por exemplo, uma raquete de tênis, como um bolinha, você tem 13% de imposto IPI. O imposto de importação, por exemplo, de uma raquete, de uma bola, só é 18%. De um calçado, chega a ser 35%. Se eu vou comprar um calçado que é fabricado na China, tem uma alíquota de 10% por calçado, por par. Por par, porque é fabricado na China. E uma regra de antidumping. Então, assim, é uma complicação que existe no nosso país. E o que acontece? Por essa questão do calçado, se criou um grupo de marcas esportivas. E o que aconteceu? Há uns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, estou equivocado, um pouco mais, as marcas de tênis foram convidadas a entrar, que já fazia parte de marcas grandes, né, como Nike, Adidas, ASICS. Inclusive o convite foi do Pedro Zanoni. O Pedro, como, né, é do meio do tênis, havia trabalhado muitos anos também na Wilson, sabe das dores, sabia, e fazia parte, na época, desse grupo chamado Ápice. E esse grupo foi criado, e aí ele falou assim, convidou a gente, a Wilson, a Winners, pra gente entrar. E nós capitaneamos o quê? Trazer os outros players. Então trouxemos a Laolá, trouxemos as outras marcas, a Red, para dentro desse grupo. A gente conseguiu algumas conquistas, tivemos algumas conquistas. Por exemplo, a questão da alíquota de IPI. A alíquota de IPI era de 20% e caiu para 13%. Conseguimos até, se não estou equivocado, até o ano passado, nós tínhamos zerado o imposto de importação para as raquetes. Caiu, o governo derrubou. A gente tinha conseguido lá atrás, o governo derrubou. Então, o que acontece? A gente, com essa união dessas marcas, o que a gente faz? A gente se une, tem as reuniões que acontecem, que a nossa diretora operacional, que é a Aline, participa muito dessas reuniões, ela está, né, no dia a dia dessas reuniões. Eu participo em algumas, quando se fala bastante especificamente de algum tipo de produto, o que nós vamos fazer com bolinha e tal. E nessas reuniões, o que se fala? Quais são as estratégias que nós, como marcas esportivas, podemos adotar para tentar criar uma situação positiva para abaixar os impostos. E conseguimos lá, tempos atrás, com a história do IPI que eu falei. CBT nos ajudou. Então, você tem uma assinatura de uma confederação, né? Na época estava o Rafael Westrup como presidente, nos apoiou. Ele assinou, inclusive foi em algumas audiências, apresentou também o projeto dessa questão dos impostos, para que isso entre, com que o produto entre no Brasil de uma forma mais econômica do que acontece lá fora. Por exemplo, uma bolinha de tênis nos Estados Unidos, estamos falando de, transformando aqui usando um dólar de 5, vai custar em torno de R$26, um tubo de bola. E aqui nós estamos falando que a bola custa R$70, um tubo de bola, a mesma bola. Então, porque quando você vai colocando todos os impostos em cadeia, né? E você tem que também dar a possibilidade que o revendedor seu ganhe um pouco de dinheiro. Ele tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? Ele tem que pagar as contas do shopping, pagar a comissão do vendedor e tudo mais. Então, assim, e o Brasil, ele é caro, né? Ele é caro nesse sentido, né? Desde da compra nossa até a chegada no consumidor final. Uhum. Então, assim, por exemplo, uma bolinha de tênis, em São Paulo, o ICMS é de 25%. Quanto normalmente um produto é 18%. Porque muitos anos atrás, a bolinha de tênis, como golfe, foi o produto de um esporte de elite. Essa foi a colocação na época. A bola foi taxada, então, no ICMS de 25%. Então, quando um lojista vende, ou nós na nossa loja, um lojista, que parceiro nosso vai revender, a bola está com 25% de ICMS que ele tem que pagar de imposto.
Então, assim, isso nos complica, claro, porque aí você começa a ter as brigas, né, com os players que estão fora, porque o cara começa a colocar produto dentro do Brasil, as grandes redes, principalmente a parte digital, dentro do país, e começam a colocar com um preço lá de fora. E aí vira aquela briga. A gente ouve muito para as diversas marcas a raquete do Federer, a raquete do Djokovic, a raquete do Nadal, a raquete do Alcaraz. Porque a gente sabe que eles jogam com essa raquete. Mas os atletas participam do desenvolvimento da raquete? Os atletas são ouvidos em desenvolvimento de raquetes? E que tipo de atletas são ouvidos? Legal, pergunta legal. Claro, não são todos que são ouvidos, Óbvio. né? Você tem um nível de atleta... Mesmo porque cada um vai customizar a raquete de acordo com o seu gosto. Claro. Mas, por exemplo, assim, eu vou falar um caso legal. O Federer, a linha que ele usa, sempre usou, foi a linha Pro Staff. Uhum. Né? Então, hoje nós estamos na versão 14 da Pro Staff. O que acontece? Ele participou de várias etapas dessas versões, principalmente as últimas versões. Né? Algumas de mais sucesso, algumas de menos sucesso, seja pela cosmética, tal, muito às vezes pela cosmética. Né? E esse nível de atleta ele é ouvido. Né? Claro, aí você tem atletas às vezes regionais, por exemplo, Nishikori, japonês. O mercado japonês para o Wilson é importantíssimo. É um dos mercados mais importantes do mundo, é o mercado japonês. O japonês adora o tênis e consome tênis de uma forma muito forte. A Wilson é muito forte lá. O Nishikori participou com a Wilson de uma raquete especial que ele usava, que era Ultra, na época lá atrás, para o mercado japonês, que só estava meio que disponível a princípio para o mercado japonês, que só existia para o mercado japonês. Então, assim, eles vão avaliando isso, né? E, claro, caras como Federer, como Djoko, né? Esses caras são ouvidos pelas marcas e aí fazem as séries deles ou dão algumas opiniões. Coloca mais o peso aqui, reduz o peso aqui para esse tipo de raquete, a minha raquete tem que ter isso aqui, tal, esse tipo de corda, encordoamento, tal, e assim vai. Por exemplo, o Federer agora tem a linha dele, tem vamos dizer, a linha RF. Né? Então, na nossa divulgação, inclusive, junto ao Wilson, né, que o Wilson nos mandou, tem as imagens dele com o pessoal de engenharia desenvolvendo, falando, tal, tem que ser assim, tem que ser assado. A linha RF não é uma Pro Staff. É uma Pro Staff melhorada, vamos dizer assim, é uma Pro Staff melhorada. Ela não tem a mesma como chama, geometria do que uma Pro Staff tradicional. Ela tem alguns ajustes que ele fez. Se você olhar para a história do tênis, a gente começa com uma raquete de madeira, a gente vai para uma raquete de alumínio, a gente vai começar a ir para umas raquetes pedaço de pau, né? Que você tem que ter braço pra caramba. Super. E a gente está vendo que a raquete vem vindo pro lado da flexibilidade, do conforto. Sim. Não sei se é possível, mas você consegue projetar daqui a 10, 15, 20 anos para onde a gente está indo? Existe isso? Principalmente porque, primeiro, material a gente está mudando. Sim. Segundo, os jogadores cada vez estão colocando uma corda mais frouxa, Sim. Né? Cuidando, cada vez estão dando mais pancada na bola. Claro. Dá para ter uma ideia do que a gente tem pela frente? Vocês têm, obviamente, que pensar o que vai ser o futuro? O que acontece? Esse trabalho de engenharia, vamos dizer, que o pessoal que vai estar olhando o que são os materiais que são colocados, né, pela indústria de materiais, eles estão sempre olhando. O material que mudou, vamos dizer, o material do tênis, as raquetes de tênis, vamos falar de raquete de tênis, foi a fibra de carbono, que as pessoas conhecem como, né, o grafite, a fibra de carbono foi o que mudou o negócio, né? Claro, aí tem a fibra de vidro também, a inserção da fibra de vidro e tudo mais. Então, assim, já há muitos anos, né? O carbono é o material que é utilizado com maior... Todas as empresas usam, seja a nossa, a Wilson, a Babolat, a Red, todas elas utilizam. E aí você vai se ajustando, né, junto com outros materiais. Já teve o basalto, né? A Wilson lançou um basalto, aí a outra marca coloca a fibra de vidro com mais uma propriedade diferente, aí vem o Kevlar, que não deixa de ser uma fibra de carbono.
Então, o que acontece? As empresas estão sempre utilizando os melhores materiais possíveis para atender o atleta. Você fala para mim assim, Igor, você vê algum produto que seja diferente hoje, que vai atender o mercado? Hoje eu não vejo. Pode ser que a Wilson esteja lá, os seus engenheiros, daqui a pouco falar, ano que vem nós vamos lançar um produto diferente, não sei. Cerâmica, não sei da onde. Né? Não sei se precisa isso. Mas a preocupação grande, que é o que você colocou, é você tentar customizar cada vez mais a raquete para a pessoa. Né? Então, ou seja, por isso que são vários modelos. Então, por exemplo, o Nardini quer jogar com uma 100 Pro, mas essa linha da Ultra tem a Ultra normal, tem a Ultra L, tem a Ultra Light, tem a Ultra... E assim vai. Vários tipos de modelo para tentar... Pô, é a raquete que ele se adaptou, é a raquete que ele vai ficar... Se vocês conseguirem fazer uma raquete pro Nardini, cara, vou te falar, vocês já são gigantes. Bota Vocês um pouco de jogo nela. Meu Deus do céu. Se vocês conseguiriam fazer ele botar a bola na quadra, é quase que uma raquete com chip. Qual é o chip? Não, fica tranquilo que eu conserto a besteira que você tá fazendo. Tem que chipar eu, não a raquete. Tem que chipar. Mas então, assim, o material, os materiais hoje que são utilizados, eles são muito parecidos com a da tecnologia que são usadas, por exemplo, em bicicletas, né, que se utiliza também o carbono, muito forte o carbono. Então, uma mistura cada vez mais forte em cima desse tipo de material. O fibra de vidro continua sendo utilizada bastante ainda, né, principalmente nas raquetes de nível de performance um pouco menor. Quanto mais performance, maior a performance, você vai ter um produto mais premium sendo utilizado. Um grafite de alta modulação que eles falam, Kevlar, e assim vai se misturando esses materiais para dar aquele tipo de raquete que o cara está usando. Nas cordas é a mesma coisa. As cordas é a mesma coisa. Então você tinha cordas, quando começou a questão do tênis, eram cordas de tripa natural, que se utiliza até hoje. Obviamente, na produção das cordas hoje em dia é cada vez mais importantes, assim, com mais tecnologia, né, para você ter uma corda legal. Mas hoje as cordas sintéticas, né, e copolímeros e tudo mais, são cordas que prestam um serviço muito bom para o tenista. Uma última pergunta antes da gente entrar na nossa saideira é sobre bola. A gente vê diversas marcas de bola e diversas novos players, né? Novas empresas tentando produzir bola por causa desse aumento do interesse pelo tênis. Claro. É uma logística complicada, porque, pelo que se sabe, boa parte delas é fabricada fora do Brasil. Sim. Então, conta um pouco como é que é esse processo de produção. De onde vêm as bolas da Wilson, por exemplo? As bolas da Wilson vêm da Tailândia. As bolas da Wilson são feitas na Tailândia. É um processo difícil, assim, difícil que eu digo porque com a história da pandemia que a gente conversou agora há pouco, o que acontece? A demanda ficou muito alta para vários outros esportes além do tênis, como eu falei, o pádel e o beach tênis também. E as fábricas não estavam tão preparadas para esse negócio. Então, existem poucas fábricas de feltro no mundo. Se eu não estou equivocado, acho que são 2 fábricas de feltro no mundo inteiro. Para produzir para todas as marcas. Estamos falando da Wilson, estamos falando da Dunlop, estamos falando da... E aí tem o feltro natural e tem o feltro sintético. E aí você vai misturando, você vai tendo tipo de feltro, produção, um feltro mais denso, menos denso, para quadra de saibro, para quadra rápida, e assim por diante. Né? Por exemplo, a Wilson tem vários modelos de bola. Tem a linha US Open, você tem a linha Championship, que é a bola que a bola de entrada, você tem a bola Roland Garros, e assim vai. E as outras marcas têm a Australia Open, você tem uma quantidade de bolas absurda. Né? E você imagina, a nossa marca tem, e as outras marcas também têm uma série. Então o que acontece? Com isso, essas fábricas de feltro aí tiveram que se adaptar, estão se adaptando. Por exemplo, para eu comprar uma bola hoje, da linha Roland Garros, que é uma bola que demanda um feltro interessante, que a gente desenvolveu aqui junto com o pessoal para a América Latina, essa bola eu tenho que comprar com mais ou menos com uns 7 meses de antecedência. Tô louco. Hoje em dia eu já chego a comprar quase 1 ano de antecedência. Então, aí a Championship, que é uma bola mais normal, vamos dizer assim, a bola de entrada, eu estou comprando com uns 4 meses de antecedência, 4, 5 meses até chegar no país. Então, assim, é uma logística complicada. Como eu falei, as nossas vêm da Tailândia, são 2 fábricas distintas. Então, se eu vou comprar um tipo de modelo, eu tenho que ir naquela fábrica. E às vezes aquela fábrica, como eu comentei anteriormente com vocês, a gente estava conversando antes, às vezes aquela fábrica não tem o mesmo lead time, ou seja, o mesmo tempo de entrega que a outra. Então, às vezes eu tenho que trazer, um container daquele tipo de modelo para esperar um outro mês para trazer um outro container.
Isso envolve aí a logística, né? O pessoal da logística fica super feliz, porque custo aumenta, vai para aquele... Né? Você compra. É, Alguém tem que entregar. e alguém tem que entregar e o pessoal financeiro briga comigo. É assim que acontece. Vamos para nossa saideira? São perguntas que a gente faz aqui de padrão, Igor. Um bate-bola. Se você pudesse escolher um cara para bater uma bola aí por uma meia hora, quem seria esse cara? Pra bater bola por meia hora? Se eu não falar o Federer, eu acho que você apanha, mas tudo bem. Cara, acho que seria o Federer. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo assim muito rapidamente quando teve o evento aqui em São Paulo, o Federer Tour, né? E conheci-o muito rapidamente, fui super assim, super solícito, um cara super educado, né? Mas foi só aquele momento, não tive uma oportunidade de estar como tive com outros atletas. Mas seria o cara. Seria uma comédia, obviamente, né? Mas tudo bem, seria legal, seria bem legal. E uma pessoa para você bater um papo? Quem você queria ouvir assim por um tempo, sentar frente a frente, só você e ele? Pode ser esportista, não esportista, vivo, morto. Pergunta difícil, mas pensando em tudo assim, né? Do que eu acredito, uma pessoa que eu gostaria de conversar seria Jesus Cristo. Eu sei, porque eu sou um cara, sou um católico, né? E gosto muito dos ensinamentos, das palavras, tal, e eu tô cada vez mais, acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais, a questão da espiritual, né, nessa questão religiosa, acho que a gente vai ficando mais atento a isso, né? Então, assim, acho que eu gostaria de conversar com ele, seria uma conversa que fosse de 15 minutos, seria, acho que, os melhores 15 minutos da minha vida. Bem possível. Música, banda, cantor ou cantora que te fazem parar pra ouvir? Cara, vários. O meu Spotify é bem eclético, mas assim, claro, a música vamos dizer, da minha geração, da nossa geração, dos anos 80, 90, Midnight Oil. Eu sou muito mais jovem que você. Midnight Oil eu gosto demais. Gosto de In Excess. Gosto de uma banda australiana que é o Ganga Jung. Eu gosto também. Então algumas bandas, Phil Collins, aí vários caras. Pra terminar, no seu baú de memórias, o melhor e o mais difícil momento da carreira? O melhor momento da minha carreira, acho que foi quando, sinceridade, quando eu fui contratado pela primeira vez. Em 95, cara. Sabe assim, porque eu tava saindo da faculdade e quando recebi a ligação do Paris, na época, do Salvador, falando que ele queria me contratar, e eu fiquei, assim, super surpreso, porque eu descobri depois as pessoas que concorreram comigo, pessoas inclusive que eu conhecia, né, já, alguns da própria universidade, e fiquei surpreso, assim, e sabe como, putz, foi aquele dia, assim, espetacular pra mim, foi acho que um dos melhores dias da minha vida. E o mais difícil? E, cara, o mais difícil, vou te falar, foi quando eu fui demitido. Quando teve o ajuste para uma outra pessoa na própria Wilson para saída, quando o Paris havia saído da empresa em 2001, se eu não estou equivocado, quando me deram a notícia que eu estava sendo desligado, né, porque vários naquela época foram desligados porque, né, tinham cargos de confiança e tudo mais, foi um dos piores dias da minha vida, assim, sabe, quando cai o chão, porque eu estava num momento super legal, né, de profissional, estava bem, assim, começando um relacionamento com a minha esposa, que ia ser minha esposa, e aí acontece um negócio desse, você cai, né, cai o chão. Foi, acho que, um dos momentos mais difíceis que eu passei. Muito bem. Queria te pedir para assinar uma bolinha, obviamente da Wilson. Legal. Não podia ser Você outro. não bate nele, hein? Podia ser outro. Se fosse outra marca, né? Qualquer lugar posso assinar? Qualquer lugar. O autógrafo é teu. Brilhe. Pronto. Igor, muito obrigado por ter vindo ao Quinto Set. Muito legal te ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo que é tão vasto, né, cara? Tanta coisa, teria mais assunto para muito mais tempo aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, eu que agradeço.
o convite de vocês dois. Assim, para mim, como eu falei, é uma honra estar aqui, poder dividir um pouco com vocês, né, com o público, dessa minha trajetória e, claro, dessas coisas, curiosidades, muita curiosidade que acontece, que as pessoas têm esse interesse, né, de saber. Eu fico super feliz de poder ter contribuído com vocês. É isso, meu povo. Esse foi mais um Quinto Set. Cada 15 dias, um entrevistado, uma entrevistada aqui falando sobre tênis, sobre Ele tudo ainda mais. vai fazer um chip pra fazer você jogar bem. Calma. Vive mais uns 20 aninhos. Vou esperar. E ele vai conseguir. Quando que a eu chegar- bola, você vai mandar a bola pra lá e a bola vem pra cá. Quando eu chegar no Sub-70. Sub-70, você vai O conseguir. meu Sub-70 vai ser Você não turbinado. precisa nem. Você só levanta a bola pra sacar. E tchau. A Cat vai sozinha. Vai. Tá bom, isso. Daqui 15 dias tem mais um ou Quinto Set pra você curtir aqui no canal do New Balls, Please. Siga o nosso canal, espalhe a palavra e até a próxima. Tchau. C6 Bank, para uma vida extraordinária.